Bem-vindos ao canal. Eu pensei muito se eu ia trazer esse vídeo ou não para o canal, mas alguns comentários que eu recebo aqui, eles vão muito além de simples opiniões pessoais. E alguns desses comentários têm uma pitada de preconceito. Tem preconceito em relação à vida na China, à minha vida pessoal, ao papel da mulher na sociedade. E como criadora de conteúdo, eu senti que eu deveria me posicionar. Eu vou ler alguns desses comentários e não é no sentido de atacar essas pessoas, mas sim esclarecer algumas coisas, tanto sobre a vida na China, quanto sobre a minha vida pessoal. Primeiro comentário: a sua moradia é muito diferenciada do resto da população chinesa. Seu marido é agente do governo chinês para receber este benefício? Meu marido não é nem chinês, meu marido é brasileiro, ele nasceu em Minas Gerais, e nós viemos para cá por causa do trabalho dele, mas ele é professor numa escola internacional e bilíngue, eu já expliquei num outro vídeo. E isso, na verdade, eu recebo alguns comentários, tá? Quando é um vídeo que cresce mais, tem mais alcance, no sentido de, não sei se eu vou confiar no vídeo dessa pessoa, tudo que vem da China eu já fico com o pé atrás. Eu já recebi comentários também de alguém que dizia assim, foi morar na China, tá ganhando dinheiro com os vídeos. Eu entendi assim, o que estava por trás daquele comentário, como se o governo estivesse me pagando para fazer os vídeos, mas não, gente, não tem nada disso. O único que me paga é o AdSense do YouTube mesmo, do YouTube, não sei. Bom, outro comentário que eu recebi também. Esse vídeo do apartamento é um vídeo que gerou assim alguns comentários. Só um comentário já daria um vídeo inteiro, né? Outro comentário que eu recebi: você deveria estar numa situação crítica para morar num país com um governo que aprova transplante de órgãos retirados de pessoas saudáveis, sequestradas, pessoas de não sei da onde, enfim, né? Nem você vai ficar chocada de sair desse pesadelo se ver o canal, que eu nem vou falar o nome do canal, tá? Mas enfim, tem muita desinformação sobre a China. Coisas que hoje, eu morando na China, eu penso, nossa, como que as pessoas têm essa ideia? De onde vem tudo isso? Eu não consigo entender. Sério, presta atenção de onde que vocês estão pegando informação, tá? Porque pegar informação de uma pessoa que nunca pisou aqui, que não conhece ninguém daqui, mas de onde é que essa pessoa tá tirando a informação, gente? Pelo amor de Deus. Só para contextualizar, este comentário aqui, ele saiu de um vídeo onde eu respondi algumas perguntas. O que meu marido faz na China, o que a gente faz, e aí foi o primeiro vídeo em que eu falei que meu marido era professor, e eu contei que ele fez filosofia na PUC, lá de Porto Alegre, fez um mestrado, falei sobre a profissão dele, que hoje ele é o coordenador do Departamento de Ciências da Computação e Tecnologia, nessa escola aqui da China. E aí essa pessoa comentou assim: festival de canaizinhos mostrando a China, não é? Fez filosofia na PUC? Entendi. A China não é comunista? Socialista. A China é comuna socialista globalista. Só mostra o lado bonitinho. O marido é professor de tecnologia? Intercâmbio, né? Então, sabe, às vezes eu crio desculpa, gente, mas às vezes eu crio, quando eu recebo comentários assim, eu crio uma imagem, minha imaginação é muito fértil, da pessoa digitando assim, sabe? Tipo... Mas enfim, meu marido é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. E não é intercâmbio. Poderia ser, mas eu acho que ele não conseguiria nos proporcionar a qualidade de vida que a gente tem aqui se ele tivesse vindo por intercâmbio, tá? Mas não é, ele é coordenador do Departamento de Ciências da Computação e Tecnologia nessa escola daqui da China. E o meu marido é uma pessoa que eu admiro muito. Deixa eu contar um pouquinho da história dele. Ele é um cara que ele trabalha desde os 7 aninhos de idade. Com 7 anos de idade, ele ia vender queijo, a mãe dele fazia queijo, ele ia vender queijo na rua. E com esses dinheirinhos que eles conseguiam coletar, a minha sogra conseguiu construir o quarto deles, e aí foi dando uma qualidade de vida para eles, tá? Com 11 anos, ele estava trabalhando no açougue da família. Então, tava lá. Um turno ele ia para a escola, no outro ele ia trabalhar no açougue. E aí, graças ao ProUni, ele conseguiu fazer uma faculdade. Aí ele fez filosofia, aprendeu inglês basicamente sozinho. E aí
foi evoluindo, trabalhou em livraria, depois foi dar aula numa escola de inglês, aí foi para uma escola, aí foi para a escola internacional, aí fez o mestrado dele, e isso abriu portas para ele. Ele é uma das pessoas mais batalhadoras que eu conheço. Meu marido é um exemplo para os jovens que acham que não vão conseguir vencer na vida. Ele é uma pessoa muito, muito guerreira, um cara que eu realmente admiro muito. E eu acho que eu nunca contei essa parte da história dele ter começado a trabalhar desde criança. Mas só para deixar claro, né? Eu já falei em alguns vídeos que a gente não veio em berço de ouro. Mas eu nunca cheguei a explicar essa parte da história. Teve um outro vídeo em que eu mostrei o meu bairro aqui na China. Até era um vídeo que eu ainda não estava com áudio bom, a imagem ainda não estava boa, mas enfim, né? E eu recebi um comentário, muita gente vem aqui pro canal, só para esclarecer, muita gente vem aqui pro canal e depois me diz, tu tá mostrando uma China verdadeira, que legal, eu tô mudando a minha ideia sobre a China. E neste vídeo específico, eu recebi um comentário assim: gostaria muito de encontrar um canal que falasse a verdade sobre a China. Alguns, como este canal, pinta a China cor-de-rosa. Outros pintam a China como um inferno na Terra. Qual será a verdadeira China? Bom, eu respondi que isso depende muito do ponto de vista de cada um, porque a China é sim um país que tem muitas regras. Então tem coisas que em alguns países, vai pra cadeia, fica um pouquinho. Aqui é levado muito a sério a lei. Então a China é um país que, dependendo do que for, traz uma punição severa. Isso tudo vai depender do ponto de vista de cada um, se é bom ou não. Para mim é bom, eu me adaptei bem às regras aqui da China. Porém, eu usei esse comentário como uma fonte de inspiração para fazer um outro vídeo, que é os meus desafios morando na China. Exatamente esse comentário. Porque eu pensei, eu tô trazendo muitos vídeos mostrando as coisas positivas de morar aqui, os lugares bonitos, como as coisas são boas aqui, como o país é seguro, mas eu não tô mostrando o que tá passando por trás da câmera. Bom, aí eu gravei aquele vídeo, nem tudo é fácil aqui, acho que é o desabafo sincero, os meus desafios morando na China, acho que é esse que tá o título. A pessoa que escreveu esse comentário nesse vídeo, falando que eu só colocava coisas boas sobre a China e tudo mais, foi a mesma pessoa que escreveu assim no vídeo dos desafios de morar aqui: a vida e as pessoas mimizentas. O marido trabalhando em um país estrangeiro, para o bem da família dele. A esposa fica em casa. O filho o dia todo na escola, não faz comida, come fora e reclama da vida. Vai entender. Bom, gente, esse comentário ele tem tantas camadas, sabe? Tantas camadas. Primeiro, não sei o que ele tá preocupado com meu marido. Meu marido dá graças a Deus que eu vivo bem, que eu saio, que eu vou almoçar fora, que eu tenho uma vida feliz aqui agora. Vocês já imaginaram como é que ia ser se ele estivesse trabalhando o dia todo, cansado, e uma esposa triste em casa quando ele chegasse em casa, porque a gente veio morar no país estrangeiro? Meu marido dá graças a Deus, tá? Porque se eu tô feliz, eu não incomodo ele. Agora sim, né? Levantar essa questão de que eu não faço comida, que eu só como fora. Não. Eu faço comida e eu cozinho muito bem, meu amigo. Muito bem, tá? Todo mundo aqui em casa adora minha comida, mas sim, de vez em quando eu realmente aproveito esse benefício de ter um marido parceiro, um marido que me apoia e que não me julga por eu ser a esposa que fica em casa e de vez em quando sai. Mas, ao mesmo tempo, ele também sabe que ele não tem uma esposa que fica parada. Então, eu estudo chinês, eu estudo inglês, eu faço a segunda especialização que eu estou terminando agora. Tudo isso pensando no quê? Oportunidade para minha família. Porque a gente não sabe se a gente vai continuar aqui na China ou não. E eu sou daquele tipo de mulher que eu acho que conhecimento ninguém te tira, né? A gente tem que aproveitar a nossa vida, curtir, mas a gente também tem que adquirir conhecimento. Isso foi uma coisa também que fez muita diferença aqui na China. Eu entender que eu posso ser a mulher dona de casa,
porque eu não me considero esposa troféu, mas eu também tenho que ser a mulher que pensa no futuro. E eu sei que eu sabendo essas duas línguas, por exemplo, vai ser um diferencial, porque daqui a pouco a gente pode ser que não continue morando aqui na China, pode ser que eu volte a ser enfermeira, a gente não sabe o dia de amanhã, mas conhecimento ninguém te tira. Mas esse comentário em si, ele demonstra um certo tipo de preconceito, né? Será que se fosse um homem, essa pessoa também faria esse tipo de comentário? Não faz comida, come fora? Porque isso, por trás desse tipo de comentário, creio eu que esteja assim, ó, a mulher que fica em casa, a dona de casa, enquanto o marido está trabalhando, ela não pode sair, ela não pode viver, ela tem que viver só em função da família. E aqui na minha casa, a gente cultiva individualidade. Eu respondi essa pessoa. Depois alguém foi lá e me defendeu e ele apagou a resposta, tá? Mas ele tinha sugerido que eu me separasse do meu marido para eu crescer profissionalmente. Eu já acho que se meu marido tivesse esse tipo de pensamento, aí sim eu me separaria. Mas como meu marido é um cara parceiro, não. Até recentemente eu recebi 2 comentários, acho que esse vídeo está começando a crescer, esse mesmo vídeo, e aí eu recebi um assim, o seu problema foi se achar a melhor em tudo, a síndrome de a melhor do bairro, sai da bolha sem preparação e fica depressiva, irresponsável. E aí tem um outro comentário, e tudo isso são comentários de homens, tá? Não sei por quê. Tá. Aí eu recebi um outro comentário também neste vídeo, como é que alguém sai do Brasil sem pelo menos falar inglês? Nunca entendi isso. Até em Portugal ou em Espanha é fundamental ter o inglês. Nas universidades, no turismo, todo lado o inglês é utilizado. E, de fato, não falou nenhuma mentira. O inglês realmente é utilizado. Mas tem um pouco de preconceito, sim, nesse tipo de comentário, porque uma pessoa não aprender uma segunda língua pode ter inúmeras razões para isso. No meu caso, eu tinha uma crença limitante. E talvez quem esteja assistindo pode se identificar comigo nisso. Eu tinha uma crença limitante de que eu nunca iria conseguir falar inglês, porque eu pensava que para alguém falar inglês tem que ser o inglês perfeito, para tu ser entendido tem que ser corretamente, as palavras tem que ser igual um nativo. E aí quando eu cheguei aqui, eu me vi numa situação que ou eu aprendo ou eu vou viver numa bolha só com meu filho e com o meu marido. E aí eu me vi numa situação, fiz amizade, né, com a Elisa e com a Valentina, o qual me ajudou muito a aprender o inglês, e eu continuo aprendendo, eu ainda não sou fluente em inglês, eu falo, eu me expresso, eu erro, e eu aprendo com os erros, isso tudo faz parte. Mas para quem está assistindo, tá, essas pessoas que julgam, se tu quer aprender uma língua, essas pessoas que julgam o fato de tu estar falando errado, ou o fato de tu ter alguma certa dificuldade, essas são as pessoas que não pode ter por perto, porque isso drena a nossa energia. É bom ter por perto pessoas que te colocam pra cima, sabe? E sério, gente, eu tive uma crença muito limitante, vocês não têm noção. Então, mesmo que eu fale algumas coisas erradas, eu tenho um orgulho muito forte de eu conseguir falar inglês hoje, mesmo com algumas coisas erradas, por causa dessa crença que eu tinha. Eu lembro uma vez, quando eu comecei a namorar o Rodrigo, que nós fomos jantar na casa de um colega de trabalho dele, ele é americano, a esposa dele é brasileira, e eles estavam todos falando inglês, e eu não conseguia entender nada, absolutamente nada. E eu me senti tão mal quando eu cheguei na casa, isso no Brasil ainda, tá? Quando eu cheguei na casa do meu namorado, que hoje é meu marido, eu nunca vou saber falar isso, eu nunca vou conseguir falar com essa pessoa, eu nunca vou conseguir entender. E aí, eles moram aqui na China agora, e nós nos encontramos com eles, a gente estava aqui na China fazia uns 3, 4 meses, e eu já conseguia entender muito melhor o que ele estava falando. E isso me deu uma satisfação pessoal tão forte, sabe? E o que eu quero dizer para vocês que estão aí assistindo o vídeo, confiem em vocês, tá? Não façam que nem eu, que tinha essa crença limitante, e agora eu sei que eu sou capaz. Eu sou capaz de falar inglês, eu sou capaz de falar algumas coisas em chinês. Confiem em vocês.
Se eu conseguir, vocês também conseguem. Lá no vídeo onde eu fiz o tour desse apartamento, que é um vídeo que gerou muito engajamento pro canal e grande parte dos inscritos vieram através desse vídeo, teve um outro comentário. Como os conceitos mudam com o tempo? O que interessaria, há um tempo atrás, o apartamento dessa Zé Ninguém? Realmente, os conceitos mudam com o tempo, ao invés de se instruírem, lerem e aprenderem, ficam fofocando, vendo uma bosta de apartamento desses. Adeus, humanidade. Foi um prazer. Gente, o que essa pessoa tá fazendo nesse vídeo? Mas vai ler. Ai, é cada uma. Eu juro pra vocês, tá? Que eu não paguei nenhum hater pra deixar esse tipo de comentário, tá? Não, porque é tão absurdo. Tá fazendo o que aí, meu amigo? Mas, ó, falando sério, tá? Me chamou de Zé Ninguém. Eu interpreto isso como uma pessoa normal. Eu não sou uma pessoa famosa. Eu sou uma pessoa comum, uma mulher comum. Eu era enfermeira. Eu vim morar num país sem falar uma segunda língua. Eu estudei em escola pública, fiz faculdade de escola pública. Andava de ônibus, ainda ando. Agora de bike, mais do que de ônibus. Sou uma pessoa comum. A diferença é que eu moro na China e tenho um canal sobre a vida na China. E aqui eu vou, né, mostrando os perrengues, as coisas boas de morar aqui. Mas, né, esse Zé Ninguém aí, se é no sentido de ser uma pessoa comum, sim, eu sou comum. Agora, se é no sentido de tentar me inferiorizar, meu amigo, tá fazendo o quê? O YouTube te recomendou esse vídeo? Ó, o algoritmo podia ter, né, recomendado para alguém, né, mais educado, mas enfim, fazer o quê? Outra questão ali que ele fala, um apartamento de bosta desses. Gente, quem não me conhece, tá? Eu era enfermeira e antes de vir morar aqui na China, eu trabalhava numa vila. E eu lembro que uma vez eu tinha que fazer uma visita domiciliar numa casa. Aliás, uma não, né? Aconteceu várias vezes de ter casa nesse estilo. Mas dessa vez, eu cheguei numa casa, não tinha chão, era terra e umas tábuas, porque tinha chovido muito, tinha umidade. As paredes da casa, elas tinham umas frestas, porque era tudo feito de tábua. E aí, como estava numa época de chuva, a pessoa tinha pendurado os guarda-chuvas para não entrar água dentro daquela casa. E aí eu pensei, nossa, como as pessoas, né, vivem desse jeito. E sabem, quando eu olho para trás, eu vejo a história do meu marido e eu vejo onde ele conseguiu nos trazer, onde ele conseguiu trazer a nossa família. Eu sou tão grata por eu estar numa casa que tem ar-condicionado em todos os cômodos, tem um banheiro bom, uma casa limpinha, tem comida na geladeira. Meu filho, eu não preciso me preocupar se meu filho tem um lugar ou não decente para dormir. E realmente, eu digo para essa pessoa, especificamente, olha que dificuldade que eu tenho de falar essa palavra, os conceitos mudam. Porque para mim, o apartamento que o senhor chama de bosta é o sonho de muita gente. E eu sou muito grata, mesmo que não seja meu apartamento, porque a gente aluga, eu sou muito grata por ter um local seguro para morar. Os conceitos mudam. E existem também aqueles comentários em que se eu faço algum vídeo falando sobre alguns desafios que eu estou enfrentando, algo assim, a pessoa vai lá e diz assim, mas tu tem que ser grata pelo que tu tem. Mas, gente, eu sou uma criadora de conteúdo que cria conteúdo real. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar o quanto a minha vida é perfeita. Porque não é o meu propósito como criadora de conteúdo. O meu propósito como criadora de conteúdo é passar para vocês a minha experiência real morando aqui na China. É os desafios de ser imigrante no país, é como que eu me senti no começo, principalmente que foi o mais difícil, não sabendo falar essas línguas, vivendo numa situação em que a minha vida estava completamente diferente, eu não estava trabalhando, tudo mais, até que chegou num ponto em que eu consegui me reencontrar como mulher. Eu não posso passar um conteúdo para vocês de uma vidinha perfeita, porque não é esse o meu propósito.
Eu sinto muito, não é esse meu propósito. Meu propósito é realmente falar que eu tenho a maior dificuldade de fazer isso aqui, ó, esses ideogramas aqui, mas eu vou fazer. Estou bem louca. Agora eu já consigo entender melhor os ideogramas. Bom, mas eu também recebi uma outra crítica eu acho que é uma inscrita do canal, não é hater, tá? É uma pessoa que admira a China. E eu preciso me explicar, vou aproveitar este vídeo para me explicar. Eu fiz o vídeo dos choques culturais que eu tive aqui na China, porque eu tive choques culturais. Se um chinês vai morar no Brasil, coisas que para nós brasileiros é super comum, os chineses... O que eles estão fazendo? Por que eles não comem noodles no café da manhã? Por que eles tomam café quente? Por que eles não tomam chá? Enfim, né? Eles vão ter choques culturais também, assim como eu tive aqui na China. E eu fiz um vídeo dos choques culturais. Hoje eu faria esse vídeo diferente, mas eu fiz. E uma pessoa respondeu assim, eu entendo que você está irritada e que isso te traz frustração, Carol. Porém, você deve lembrar que não está no Brasil. Ou seja, esse país não é a sua pátria. De coração é sim. Não é legal você criticar dessa forma como se fosse dona e proprietária do país e todos estão agindo o contrário do que você quer. Entendo também que você segue as regras e espera que os outros façam sua parte, pois seria o mínimo aceitável, mas sim, o povo chinês tem outra cultura e outros hábitos e tá tudo bem. Fora o cigarro, de resto, acho que você não deve criticar abertamente, pelo menos com tanta ênfase. Gente, era um vídeo sobre os choques culturais, tá? E tem chineses que vão morar no Brasil e que também vão ter choques culturais com coisas que a gente considera a coisa mais normal do mundo. E isso é o que traz o gostinho de viver num país diferente, tá? Como eu falei, hoje eu farei esse vídeo de uma forma um pouco mais diferente e explicando o que está por trás desses choques culturais. Porque ali eu falei da questão do escarrar, do arrotar em público, né? E tem muita relação com a medicina tradicional chinesa. Porém, teve uma parte do vídeo, eu até fui ver o vídeo para tentar entender onde é que essa pessoa está enxergando que eu tô achando que... Como é que ela falou assim? Que eu sou dona e proprietária do país. Mas enfim, eu olhei uma parte em que a pessoa estava passando de moto e quase me atropela. E aqui na China, eles andam de motinho, de bicicleta elétrica na calçada. Então já aconteceu de eu estar com o Vicente e alguém ficar atrás dele buzinando para ele sair da frente. Isso quando ele era menorzinho, agora ele já tá com 4 anos. Sendo que tem uma pista só para os motinhos, sabe? Então às vezes acontece de eu ver alguma criança caminhando na rua, aí tá a motinha na calçada, quase atropelando, e eu falei o quanto que isso me irrita. Mas é mais no sentido de segurança mesmo. Mas não foi no sentido de sai daqui, motinho. Não, foi de explicar os choques culturais que tem, porque no Brasil não é comum. Sinto muito se tu entendeu dessa forma. Eu gosto muito de morar aqui na China e olha só, para vocês verem, né, o quanto às vezes é difícil criar um conteúdo verdadeiro, porque ao mesmo tempo em que eu sou criticada porque eu mostro o lado bonitinho, eu também sou criticada porque tento mostrar o lado verdadeiro, os choques culturais reais que eu vivo aqui. E sabe que às vezes eu fico pensando, será que realmente vale a pena eu continuar criando conteúdo? Será que vale a pena todo o esforço? Porque é tempo, né? Eu gravo, eu edito, regravo, aquela função toda. Mas aí eu vejo comentários como os de vocês, aqui, da maioria de vocês que estão assistindo, tão legais, comentários de gente me apoiando, de gente se inspirando, de gente que falando assim pra mim, eu tinha uma ideia bem diferente da China, eu tinha uma ideia diferente dos chineses, olha que legal que tu tá trazendo, e acho que 95% dos comentários são assim. Então é por vocês que eu continuo, por vocês. Essas trocas entre o que eu tô trazendo aqui através do vídeo e os comentários de vocês é a força do canal, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!